Aulas online. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raquel e a partir de hoje estaremos aqui juntinhos para a nossa aula de redação. E a partir de hoje nós iremos estudar sobre gêneros textuais. Fique ligadinho. E o gênero textual de hoje é entrevista. A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado, na qual perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. Os repórteres entrevistam as suas fontes para obter destas declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Quem pergunta é o entrevistador e quem responde é o entrevistado. A modalidade é oral e escrita. Gênero essencialmente oral, geralmente apresentado por meio de audiovisual, porém também escrito. Veiculada em jornais, programas de TV, programas de rádio na via oral e na escrita por meio de jornais impressos e revistas. Como podemos observar nessa imagem, as modalidades escrita e oral, elas andam juntos, tanto em um jornal impresso como em um jornal audiovisual. As duas modalidades, elas andarão sempre juntas. O entrevistador sempre utilizará as duas modalidades para concluir a sua entrevista. Vamos conhecer agora a estrutura do gênero entrevista. O que nós precisamos para que a entrevista esteja completa? Primeiro, precisamos de uma manchete ou título, algo bem chamativo para que os seus leitores possam se interessar naquela entrevista. Segundo, uma apresentação de quem está sendo entrevistado, falar sobre aquela pessoa, dar detalhes sobre a sua vida. E em terceiro lugar, as perguntas e as respostas. A manchete ou título, ela deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. A apresentação, ela é um trecho situado logo abaixo da manchete ou título. Se apresentam os pontos de maior relevância na entrevista, o perfil do entrevistado e suas experiências profissionais, e o domínio do assunto abordado. Observe a estrutura dessa entrevista. Primeiro, temos o título, e logo abaixo temos a apresentação daquela pessoa que está sendo entrevistada. Perguntas e respostas. Essa é a parte da entrevista propriamente dita. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Se você observar, a parte do entrevistador, ela sempre está em destaque, ou seja, ela está em negrito para diferenciar a sua fala da fala do entrevistado. A linguagem a ser utilizada nesse tipo de gênero deve ser uma linguagem padrão, porém simples, para que o leitor possa entender claramente. E também deve evitar o uso de gírias. Agora, veremos alguns pontos para que vocês possam realizar uma boa entrevista. Em primeiro lugar, o entrevistador precisa dominar o assunto em pauta, ou seja, você precisa saber do que você está falando. Segundo, deve-se manter o objetivo da entrevista, não fugir dele. Terceiro, evite perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não, a não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Prefira as do tipo como, porquê e o que. Quarto, não tente argumentar com o entrevistado para convencê-lo da sua versão. E em quinto lugar, sempre questione. Como você sabe, para tirar mais informações do entrevistado. Em sexto lugar, se necessário, faça perguntas a partir das respostas do entrevistado. E em sétimo, elabore perguntas pertinentes ao tema e ao objetivo da entrevista e que desperte o interesse de possíveis leitores. Boa sorte e boa entrevista! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula!